Olá a todos os nossos seguidores aí do canal Estudando Livros Espíritas. É com muito prazer que retomamos aí o estudo do nosso livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, hoje com o capítulo 12, nosso expositor Saint-Clair. Eu já vou passar a palavra a ele, mas antes vou fazer um pequeno resumo sobre o capítulo 11. Então, o nosso Eustáquio, no capítulo 11, era o Pietro, lá em Cosenza, numa reencarnação por determinismo. E ele é acolhido nessa reencarnação por uma garotinha de apenas 8 anos de idade, a Miriam, um espírito, ao que tudo indica, muito evoluído. Porque com 8 anos ela já aconselhava o Eustáquio, nosso Pietro na época, né, que só reclamava da vida que levava. Né? E ele foi uma criança, então, que cresceu praticamente sozinho, né, sem um apoio familiar. E ele, né, como eu já falei, reclamava muito da vida, que ele era pobre, que não tinha oportunidade. E a Miriam, só com 8 anos, lembrando, ela deu uma chamada no Eustáquio. E depois dessa chamada, o Eustáquio resolveu tomar jeito, né, o Pietro. Ele arrumou um emprego e pela primeira vez começou a ganhar dinheiro de forma honesta e chegou até a fazer planos de abrir o seu próprio negócio. Mas aí chegou um momento que a família da Miriam resolveu mudar para Roma. E aí o Eustáquio se viu sozinho, sem o apoio da sua única família, que era a Miriam. E aí ele fica muito desanimado, ele se entrega novamente ao vício do álcool, e aí passa os dias embriagado, inconformado com a pobreza, e aí ele se isola de qualquer pensamento bom. E aí volta a mendigar e viver da caridade alheia. E aí, em 750, ele desencarna e é resgatado por mensageiros de Alvorada Nova a pedido do espírito de sua mãe, a Nívia. E assim que ele chega em Alvorada Nova, ele já é encaminhado a tratamentos de urgência. O livro não menciona quais foram os tratamentos de urgência. E, logo após esses tratamentos, ele novamente deve reencarnar por determinismo. Para quem perdeu, o capítulo 10 fala bastante sobre esse tipo de reencarnação. Eu sei que o Saint-Clair também vai falar um pouco, mas lá no capítulo 10 tem bastante informação sobre isso. E aí, em 770, o nosso Pietro, lá de Cosenza, volta a reencarnar agora como o Conde Giscard de Antoine, que é o objeto desse capítulo 12, e eu já vou passar a palavra para o nosso querido Saint-Clair. Saint-Clair, seja bem-vindo, a palavra é toda sua e uma boa exposição para você. Muito obrigado, Julie. Obrigado a todos aí que acompanham o nosso canal, né? Então a gente vai dar sequência a esse capítulo, que é um capítulo fantástico, apesar do livro ser fantástico, todas as reencarnações do Eustáquio, para todas as pessoas que a gente comenta, é uma história de vida para nossas vidas, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Vamos lá. E esse capítulo, Saint-Clair, eu considero particularmente, né, assim como você, eu adoro o livro todo, mas esse capítulo eu considero ele, assim, um divisor de águas que catapultou o Eustáquio para o mal, né? Então, o Eustáquio já vinha cometendo deslizes, mas esse capítulo, ele faz, assim, um upgrade nas maldades. Como a Julie comentou rapidinho do capítulo anterior, o Eustáquio, ele faz esse tratamento de emergência no plano espiritual a fim de reencarnar por determinismo, né? Então, por que reencarnar, né? Porque a reencarnação é um processo educativo e pedagógico para nosso espírito, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa sempre estar evoluindo, né? É um mecanismo que Deus permite para nós, que nos proporciona seguir a nossa escala evolutiva, mas de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a lei de causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito. Isso é lei da física, isso é universo, isso não é espiritismo, isso é universal, né? A gente já estudou isso no colégio, na escola. Uma bola arremessada na parede vai voltar para a gente com a mesma força e mesma potência. Então, todas as nossas boas ações, isso vai pesar para a gente. Todas as nossas má ações ou não boas ações, isso vai trazer para a gente
esse retorno, seja numa expiação, seja numa prova para a gente, né? Então, o Eustáquio vai reencarnar como Conde Giscard, né, de acordo com a lei de causa e efeito e de acordo com o determinismo do plano espiritual, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre esse determinismo, porque ora a gente tem o nosso livre-arbítrio, que a gente pode negociar, vamos chamar assim. André Luiz conta em vários livros sobre essas salas de reencarnação. A gente pode até influenciar alguma coisa, pode negociar, mas em alguns casos não. Compulsória, determinismo. Então, o determinismo são os fatos que influem sobre nossa reencarnação sem que a gente possa ter qualquer escolha, né? O exemplo disso são condições físicas, classe social, né? No caso do próprio Eustáquio, na reencarnação anterior, ele veio na pobreza. Em algumas reencarnações, ele vem na opulência, vem com dinheiro, né? Isso para quê? Para nos testar, para nos dar as provas. Então, nem sempre a gente vem na pobreza, nem sempre a gente vem com muito dinheiro, nem sempre a gente vem com uma beleza física muito grande, nem sempre a gente vem sem essa beleza física, né? Isso é o determinismo. A gente não tem influência nenhuma sobre onde e com quem a gente vai reencarnar, né? E isso aconteceu com o Eustáquio. Ele passou um tempo em tratamento e reencarnou na França, que não era a França ainda, né? Era no reinado de Carlos Magno, a gente vai ver isso. Ele reencarna na França, né, na atual França, como conde, mas ele não era conde, ele era filho de um duque. Então ele nasce na opulência desse século, não tinha muita festa, 770. E ele reencarna com uma personalidade ferina e arguta. Por quê? Porque isso é da personalidade dele. O Eustáquio, desde que a gente tem noção da primeira encarnação, já era assim, né? Então, ele começa a ter percepção muito rápida das coisas, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, só que ele não usa isso de acordo com as suas más tendências que nosso espírito vem trazendo, e a gente tem que ir resgatando isso aos poucos, né? Então, Chico diz, né, que se a gente tiver uma reencarnação, que a gente possa só administrar as nossas más tendências, olha, administrar, não é nem piorar, hein? Se a gente administrar nossas más tendências, já valeu a reencarnação, né? E ele não consegue, ele vem batalhando nisso, ele tem conselhos, às vezes, lá no plano espiritual, né, em Alvorada Nova, às vezes não, que nem nesse caso, quando ele reencarna como conde, né, ele não teve opção, ele ficou em tratamento e já reencarnou, né? Mas ele reencarna com essa personalidade que é do espírito dele, né? E quando o pai dele morre, ele assume como conde, né? E ele tem uma fala para o público: Duque só tem um, então eu não quero ser o Duque, né? Eu vou ser só conde, mas isso tudo já tramando o que ele queria fazer da vida dele, né? Então, quando ele assume como Duque, ele vai querer conquistar mais terras, poder, né? A ganância dele vem mais à tona. Então, como eu disse, né? No reinado de Carlos Magno, né? Ele faz crescer muito esse patrimônio, porque como conde, ele já tinha acesso à corte, já tinha acesso ao rei, né? E isso ele faz crescer. E quando cresce mais ainda? Quando ele se casa. Ele casa com a Constância, que era filha também de um duque, né? Só que ele comete todos os erros que ele vem do passado. A repetição de vícios deles é constante, ele não consegue, ele continua patinando nisso. E qual que é um dos principais vícios ou principais más tendências que ele tem? Né? Todos nós temos as nossas más tendências, como a gente tem as nossas coisas boas também, que a gente já conquistou como espírito. Mas dele, a ganância, a conquista e o poder é muito forte para ele. Ele tem uma personalidade no espírito dele, né, de querer conquistar, né? O poder faz parte para ele, né? Mesmo na reencarnação anterior, como criança pobre, ele não queria aquela vida, ele não aceitava de hipótese alguma aquela vida. Então ele vai atrás disso. Isso brota nele, né? E ele tenta conquistar as coisas, né? E como é que isso acontece, né? Se casando com uma pessoa que é rica, né? Fazendo acordos na corte, e o patrimônio dele vai crescendo cada vez mais, cada vez mais. E ele não para com isso. Ele não tem um fim nessa encarnação. No livro Caminho, Verdade e Vida, né, o item 35, Semeadura, Emmanuel coloca muito bem para a gente. Ele coloca o seguinte,
que é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos seus atos que praticam nas atividades diárias. Veja bem, no nosso dia a dia. Então, são as pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, né, que é a semeadura. O que a gente planta, a gente vai colher, né? O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. Por que o bem semeia a vida? Porque é a lei de causa e efeito. Tudo que a gente fizer de bem, vamos receber de volta. Tudo que a gente faz que não é o bem, né, a gente também vai receber, né? Lembrando que a gente não vai ser julgado por ninguém, pela nossa consciência, não pelo mal que a gente fez, porque não fazer o mal é uma obrigação, mas é pelo bem que a gente deixou de fazer, né? Então, todo bem que a gente faz, isso vai vir de novo para a gente, né? E o primeiro movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade é fazer o bem, né? Já não fazer o bem ou fazer o mal, a gente fica estagnado. É igual uma escola. A gente não vai regredir porque a gente fez o mal, seja o mal que a gente fizer, mas a gente vai parar, a gente vai estagnar. Por que a gente vai estagnar? A gente vem estudando, tá lá na escola, entrou, né? Ensino fundamental, tá indo. Cheguei no 8º ano, parei de estudar, não quero mais. Tô indo lá, o que eu vou ficar? Vou ficar estagnado. Meus amigos todos vão passar tudo pro nono, vai pro médio, eu vou estagnar. Dali 5 anos, se eu voltar para a escola, eu vou voltar no 8º, eu não vou voltar para a 7ª. Isso acontece com o nosso espírito também, né? Toda evolução, ela só vai crescer e eu vou estagnar pelo tempo que for necessário, né? Vou estagnar porque eu escolhi estagnar, né? Quanto tempo? 10 anos, um século? Não importa. Tudo aquilo que eu aprendi no meu espírito está gravado, né? Eu parei. E aí eu tenho que evoluir. E como é que a gente evolui? Reencarnando, lei de causa e efeito, passando por prova e expiação para a gente poder estar cada vez mais subindo um degrauzinho na escala. Se a gente subir um degrauzinho já está ótimo, né? Verdade. Muitos espíritos, de corpo em corpo, que é a nossa reencarnação, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios, porque a gente fica parado, né? Mentalmente, a gente fica recapitulando e não sabe quanto tempo isso vai passando até que a gente tenha consciência, né? E essa semeadura, né, prejudicial condicionou os espíritos à chamada morte no pecado, as nossas más tendências, que elas vêm se repetindo, 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 e a gente fica ali, entre aspas, né, que ele coloca morto, né, porque morto a gente nunca tá, né, ou a gente está encarnado, ou a gente está desencarnado, né, na erraticidade, né, mas essa morte no pecado é que a gente está estagnado, recapitulando todos os nossos vícios do passado, todas as nossas más tendências, né, e a gente atravessa os dias resgatando débitos, né, e caindo de novo nessa sementeira indesejável que nós mesmos plantamos. E aí ele fecha, né? Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Essa liberdade é o que Jesus nos conta, né? A felicidade nossa não é desse mundo, é do mundo espiritual. E como é que a gente resgata isso? Como é que a gente faz? Somente seguindo o que Jesus colocou. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar subindo na nossa escala espiritual, né? Essa é o nosso fim, né? Deus nos criou para isso, né? Nós somos espíritos imortais, perfectíveis. Então a gente vai chegar próximo da perfeição. Perfeito só Deus, né? Mas a gente vai chegar um dia na escala que Jesus está, vai. Daqui bilhões de anos, quem sabe, depende de nós mesmos, né? Depois que ele se casou, aumentou o patrimônio, tá bem, já é um conde conhecido pelo todo o reinado, ele faz uma festa de aniversário, né? Então, nessa festa de aniversário, no próprio castelo dele, com som de músicas, harpa, violino, atores e atrizes interpretando, cantando, né? Muito bem decorado. Ele tem um mordomo goró, que é amigo dele já lá de trás, de séculos atrás, né? E reencarnando sempre junto pelas afinidades, um ao outro, né? Ele pede atenção para todos. Por quê? Porque ele ia anunciar que o conde ia chegar, né? Então faz aquele silêncio, né? Aí o pessoal, o conde aparece, tem uma salva de palmas, tudo, de repente o silêncio é quebrado, né?
Pelo quê? Pelos comentários sobre a Condessa. Todas as mulheres da corte, quando a Condessa aparece, começa a fazer aqueles burburinho, fazer as fofoquinhas. Por quê? Falando que o Conde sempre traía a Condessa, né? E ela sabia disso, só que fazia vista grossa, né? Então, ela olhava aqui, sabia que estava acontecendo, né? Mas tentava não dar bola. Isso afeta a gente, lógico, é óbvio. Mas ela tentava não dar bola do que estava acontecendo, né? E isso incomodava ela muito, e ela era muito jovem, né? Mas ela deixava passar isso, aí o conde é anunciado. Após essas palmas e o burburinho no salão, né, uma pessoa grita: largue-me, solte-me imediatamente, né? Aí o salão para, né? Falou: o que está acontecendo? Aí o mordomo Goró, o que ele fala? Fala: não, gente, não se preocupem, é um imprevisto, tá tudo sob controle, não precisa se preocupar, que tá tudo sob controle, né? Mas de repente, né, o conde Giscard para, fica quieto, mudo, pálido, cai, né? Por quê? Porque ele recebe uma adaga. Ricardo, que é essa pessoa, lança essa adaga no conde, né? E grita: minha espada não descansará enquanto não se manchar de sangue da justiça, né? Por quê? Porque ele se sentiu injustiçado. Esse Ricardo queria vingança de um ato que o conde fez. Vamos lembrar, como é que foi o desencarne do general Eustáquio? Também foi apunhalado, né? Olha como que são as coisas, né? E como foi a tentativa de assassinato do Conde Giscard? Da mesma forma, né? Um jovem, bem mais jovem que ele, com uma arma branca, uma adaga, uma pequena espada, tenta apunhalá-lo para que ele desencarne, né? Para tentar fazer justiça. Aí ele grita: sou o capitão Ricardo Igor von Biller, herdeiro do Duque de Strasbourg. Vingo-me agora, inescrupuloso sedutor de minha esposa Gabriele. Eis meu drama. Aí ele conta o que aconteceu com ele, e após a fala do mordomo Gorote, né, ele manda calar e prendê-lo. Que ele fala: o conde esteve na casa dele, foi recebido com toda a pompa, educadamente. Na noite de núpcias dele com a Gabriele, o conde seduziu a esposa, que tinha apenas 15 anos de idade na época deles. Antes dela casar, na noite de núpcias, ele fez sexo com ela, e o Ricardo ficou sabendo depois, né, disso daí. E aí ele se sente justiçado por isso, sem dúvida, ainda mais naquela época, né? Então ele fala assim: bom, se ele fez isso com a minha esposa, eu vou vingá-lo, vou matá-lo. É por isso que ele vai lá e lança a espada na tentativa de matar o Conde de Giscard, né? Mas isso não ocorre. Ele é apunhalado, ele cai, fica ferido, né? Quase desencarna, mas isso não ocorre, né? Mas o Ricardo se sente na obrigação de fazer a vingança, que é o ciclo vicioso. E isso vai repetindo, vai repetindo. Cabe a quem, né, quebrar esse ciclo de vingança, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Cabe a nós mesmos. Nós temos que ter essa consciência, né? Mas imagina, no século 8, né, 770 anos depois de Cristo, só até hoje a gente tem esse ímpeto, às vezes, de vingança. Imagina naquela época que a vida não valia quase nada. Então, o Ricardo tem essa tentativa de assassiná-lo para ter essa vingança. Então, aí a gente volta no livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel. No item 107, ele tem um item chamado Vinda do Reino. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente no grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Quantos de nós, quando tem um pouquinho de dinheiro, quando tem principalmente a vaidade, né, nos faz a gente escorregar, né? Quantas vezes André Luiz nos coloca, né, nos livros, que a gente é instruído, vamos falar assim, né? Os mentores espirituais nos dão toda a bagagem espiritual para que a gente reencarne, para fazer uma boa reencarnação, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ajudar, que a gente possa fazer o bem. E quando a gente chega aqui, né, na carne, a gente escorrega. A gente escorrega e não consegue cumprir aquilo que
foi determinado por nós mesmos, um acordo com o plano espiritual. Eles nos ajudaram, mas a vaidade, o dinheiro, a ganância, nossas más tendências faz a gente cair, né? Quantos casos a gente tem da época que André Luiz passou as mensagens para o Chico e até agora, quantos casos a gente vê, né, dentro da doutrina, que começa praticando bem, mas aí só de ter a pompa, só de ter os elogios às pessoas, nós como espírito, a gente cai, né? Isso acontece, isso infelizmente é natural, né? Por isso que Paulo disse, né, a carne é fraca, porque quando a gente está encarnado aqui, toda essa sensação que a gente tem do nosso espírito, né, do nosso corpo físico, faz que o nosso espírito não consiga transmitir tudo aquilo que pretende, porque a gente esqueceu o nosso passado, numa amnésia temporária aí, salutar, né? A gente precisa disso para a gente não relembrar do nosso passado, porque estamos hoje na nossa melhor encarnação. Hoje é a nossa melhor encarnação. Então, imagina como nós fomos no passado, né? Então, essa amnésia que a gente tem, faz a gente não lembrar. E essa pompa faz a gente escorregar, né? Faz a gente escorregar, faz a gente não cumprir aquilo que a gente determinou para nós mesmos, né? No planejamento reencarnatório, né, Sancler? Exatamente, planejamento reencarnatório. Quando a gente tem a oportunidade de negociar, né? Quando a gente fala, olha, faz assim, me dá isso daqui. Às vezes a gente pede mais prova do que a gente suporta. E o plano espiritual fala, não, segura um pouco aí, você não vai aguentar. Então, quando a gente está aqui reencarnado, a gente acha que a prova é dura, mas muitas vezes a gente pediu mais e eles falam, não, segue assim. Se você conseguir cumprir só isso, tá bom, né? E é isso que acontece, né? É isso que acontece. Eles, melhor do que ninguém, sabem o que vai ser propício ou não para nós, né? Sem dúvida. E mesmo diminuindo a carga, às vezes a gente não consegue levar, né? É verdade, é verdade. E aí Emmanuel continua, né? A realização divina começará do íntimo de nós, porque a maioria dos homens transitam semicegos, olha que palavra que ele coloca, ó, semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo, porque é a repetição de nossos atos. Por isso que a doutrina espírita, para mim, particularmente, ela é fantástica, ela é maravilhosa, porque ela nos dá o direcionamento. Nós temos que mudar. Somos nós que fazemos isso, não é ninguém. Se a gente não tiver a consciência de que a mudança, a reforma íntima tem que começar por nós e não pelo outro, não muda nunca, né? Quantas vezes na nossa reencarnação, né, e eu diria que na maioria delas, Chico já coloca, né, que a família, né, Kardec coloca, a família é o primeiro elo de comunidade, de sociedade que a gente tem, para que a gente possa resgatar e para que a gente possa provar aquilo que a gente está aprendendo no plano espiritual, né? Então, se a gente vem numa família onde temos filhos, né, que são filhos problemáticos, são filhos que às vezes nos agridem fisicamente, moralmente, com palavras, cabe a quem mudar? A nós. Não adianta a gente mudar isso, porque se isso está acontecendo, pode ter certeza, nós fizemos alguma coisa errada no passado. E a gente tem que aprimorar, né? Então, se a gente vem com filhos assim, cabe a nós o quê? Amor, aconchego, cuidado, né? Sempre. Não importa se vai passar essa reencarnação inteira, né, fazendo isso com os filhos, como exemplo, né, para poder num dia, na próxima reencarnação, ter esse débito, né, quitado, né? E isso acontece com todos. Por isso que às vezes a gente repete, né? A gente fica nessa repetição, passa séculos repetindo, inconscientemente no plano espiritual, repetindo esses erros do passado. E cabe a nós mudarmos. Então, a doutrina espírita traz para mim essa luz que é mude você, que aí você vai mudar o mundo, né? É através de cada criatura nesse planeta que temos que fazer a nossa mudança. Porque imagina, né? Quando é que o mundo vai passar a ser um mundo não mais de prova e expiação, né? E sim de regeneração? O mundo vai mudar, está mudando. Cabe a cada um, né?
Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua, as pessoas de um estado fizer, o país fizer, o mundo muda. Então, o mundo vai mudar quando nós mudarmos, não depende de mais ninguém, só de nós mesmos, né? E é isso que o Eustáquio está tentando, né, na medida do possível, nessa última encarnação, escorregando cada vez mais, se afundando, para que quando a gente chega no fundo do poço, aí sim a gente vai pôr a mão na consciência e vai falar, puxa, tô no fundo do poço, né? Só assim mesmo. E aí, o que nos leva a essa vingança, né? Que o Ricardo fez arremessando o punhal no conde, né? O que nos leva a ter essa vingança? Até quando olho por olho e dente por dente, né? A vingança é um ciclo vicioso. Hoje eu mato alguém, eu assassino alguém por vingança. Beleza, essa pessoa foi para o plano espiritual e eu tô aqui na carne ainda. Depois, isso vai se inverter. Eu também vou para o plano espiritual. E essa pessoa, esse espírito que está no plano espiritual, seja no plano espiritual, seja reencarnado, vai me perseguir. Porque ninguém ganha um obsessor do nada. Ah, ganhei um obsessor aqui. Né? Não, não é assim que acontece. Você tem um obsessor porque alguma coisa aconteceu no passado, por culpa nossa. Né? Eu aprendi com um amigo que eu estudava a doutrina espírita, que ele falava assim: o nosso obsessor é aquele amigo do passado que a gente pisou na bola. Era nosso amigo e pisamos na bola. Né? Isso não estou falando de afinidade, lei de afinidade. Ah, eu gosto muito de álcool, então eu atraio espíritos que gostam de álcool para mim. Não, isso é uma coisa. O obsessor nosso que já vem é porque pisamos na bola. Né? E de onde vem essa vingança? Desse ciclo. Um vai vingar o outro, um vai vingar o outro. E quando que vai parar? Quando uma das partes resolver mudar. Porque senão isso vai ficar séculos, milênios, um querendo vingar o outro. Aí a gente tem que tomar atitude. Poxa, não tá certo eu fazer isso, eu tenho que segurar as pontas aqui. Para que eu vou fazer essa vingança, né? E por que olho por olho e dente por dente lá, a lei de Italião, lá de Moisés? Porque Moisés colocou isso porque na época era um povo muito bruto, grotesco, a vida não valia nada, né? Então ele tinha que colocar, olha, se você fizer isso, vai acontecer de novo para você, né? Eu quando era jovem, e mesmo quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, o pessoal fala, se você assassinou alguém, você vai morrer assassinado. Se você decapitou alguém, você vai morrer decapitado e assim sucessivamente, né? E não é bem por aí, né? Não é assim que funciona a lei de causa e efeito, né? Tem um livro que eu li, eu não vou me recordar desse livro, que conta a história de uma pessoa que era senhor de escravo, e toda vez que o escravo fugia, ele cegava o escravo, para o escravo não fugir mais. Então cegou vários escravos. Ele vai vir reencarnar e vai ficar cego? Poderia até ser, né? Então eu aprendi que no passado que era assim, se eu seguir alguém eu vou ficar cego. Não. O que ele fez? Ele aprendeu com o erro do passado na espiritualidade e pediu uma prova. Falou assim, me deixa eu reencarnar como oftalmo. E ele reencarnou como oftalmo e curou muita gente, né? Então, um ato de amor cobre 1 milhão de pecados. Isso é um ditadozinho que, sem dúvida nenhuma, funciona, né? Então, esse ciclo de olho por olho, dente por dente, ele tem que seguir, ele seguia naquela época. E Jesus veio mudar isso, né? Jesus vinha, eu não vim mudar a lei, eu vim melhorar a lei, que é amar o próximo, né? Como a ti mesmo. E o que Jesus nos disse? Perdoai vossos inimigos. Aí assim, quantas vezes eu tenho que perdoar vossos inimigos? 70 vezes 7. Que o 70 vezes 7 é sempre, sempre. Mas por que 70 vezes 7? Porque na época de Cristo, que tinha as gerações, eles falavam que você tinha que perdoar 7 gerações. Se você perdoasse 7 gerações antes de Cristo, você era perdoado, né? Agora, Jesus veio e falou: não, não é 7, é 70 vezes 7. Então, é sempre a gente tem que perdoar. É difícil? Na atual escala evolutiva que a gente está? Sim, é difícil, mas isso é um treino. Isso é um treino. Quando a gente começa a treinar, a gente pode até não perdoar inicialmente do fundo do nosso coração, que esse perdão é o que vale. Mas só da gente não
devolver a agressão para o nosso agressor já está valendo. A gente aprende na doutrina espírita, né? E Jesus disse que se cobiçar a mulher do próximo já em pensamento, já estará pecando. Não vou entrar no mérito desse pecado, tudo, mas por quê? Porque o nosso pensamento, ele tem peso, ele tem cor, ele tem cheiro, ele é palpável, a espiritualidade consegue pegar nossos pensamentos. Existem 3 etapas. A primeira etapa é o físico. Alguém te agrediu e você vai lá fisicamente agredir. Se a gente conseguir já não agredir fisicamente, já é o primeiro passo. O segundo é verbal. A pessoa te agrediu fisicamente ou verbalmente, mas você não devolveu isso verbalmente, mas até pensou, mas não devolveu. Já é o segundo passo. O último, que é o mais difícil, é a pessoa te agrediu, você não agrediu, não devolveu verbalmente e nem pensou nisso. Passou, né? Jesus, ele não perdoou ninguém. Por quê? Porque ele nunca se sentiu agredido. Ele entendia a personalidade humana, né? Ele sabia que qualquer um que agrediu ele não estava fazendo isso porque queria, porque vem dessas más tendências. E ele, como o nosso irmão mais velho, sabia entender isso. Então, eu falei assim, Jesus não perdoou ninguém, ele não tinha que perdoar. Ele nunca se sentiu agredido. Um dia chegaremos nesse patamar, né? Quem Mas isso é sabe, um né, hábito, Samuel? temos que criar esse hábito, né? Temos que criar esse hábito. E nosso querido Emmanuel, de novo, no livro Trevo de Ideias, na lição 7, ele fala do perdão e da liberdade. É lindo, que ele fala assim, ó, aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir, é servindo, é fazendo o bem, é se dedicando ao próximo que a gente vai aprender a perdoar. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância, né, essa tolerância construtiva, para que a tarefa não se escravize a perturbações. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios, porque nós somos um espírito, nós temos um sentimento. Jesus disse: perdoai os vossos inimigos. Sim, temos que perdoar, né? Mas tem um livro, eu não lembro se é Emmanuel, se é André Luiz, eu acredito que seja André Luiz. Ele fala assim: nós temos que perdoar nossos inimigos. Isso não quer dizer que a gente tem que conviver com nossos inimigos. Então, isso tem uma diferença muito grande. Não é que a pessoa te agride, te maltrata, te faz, seja em qualquer condição que for, um chefe, um marido, uma esposa, um filho, né, que você vai revidar. Agora, um desconhecido vem, te agride, ou uma pessoa do teu trabalho, vamos pegar como exemplo, te agride, né? O que você vai fazer? Você vai perdoar. Isso não quer dizer que você tem que sair para almoçar com essa pessoa, tem que estar frequentando a casa dessa pessoa, porque o perdão vem de dentro. E o que é perdoar? A gente vai esquecer? Não. Pessoal, a gente tem que esquecer. Não, esquecer a gente nunca esquece. Está gravado na memória, é impossível esquecer. Agora, quando você encontra essa pessoa que te agrediu e você olha para ela e não tem o sentimento de querer devolver, sim, isso você perdoou. Agora está marcado na memória, né? É igual um prego. Você pega um prego e bate ele na madeira. A pessoa vai te pedir desculpa. Legal, é como se você tirasse, numa analogia, tirando esse prego da madeira. Mas a marca ficou. Essa marca é a nossa memória, né? Isso não vai sair. Agora, o sentimento para com o outro, sim, isso a gente tem que aprender a mudar, né? Então, é esse perdão que Jesus, Emmanuel, todas as religiões falam. Quem deturpa as religiões somos nós, seres humanos. Mas toda religião prega isso, né? Mesmo religiões não cristãs, budismo prega isso, várias religiões, né? E é isso que a gente tem que aprender, né? A treinar, a ter esse hábito de perdoar. Até um dia que a gente não vai estar igual Jesus. Ah, eu não preciso te perdoar. Ah, por quê? Porque eu não me senti agredido, né? É. Isso que é o mais importante, né? E aí, voltando à nossa história do Conde, o que acontece? Ele foi apunhalado, estava prestes a desencarnar, mas o mordomo dele fala: não, vamos pegar o Conde, vamos transferir ele para a Abadia dos Beneditinos, que era uma abadia
que ficava no meio de uma montanha, bem afastada, escondida, né? E tinha os monges que moravam lá. Só que não eram monges com uma certa pompa, eles queriam poder também, né, nessa época. Na história a gente vê que o poder dos reis foram transformados, foram transferidos, vamos chamar assim, para as igrejas. Os monges, os padres da época, tinham tanto poder quanto o rei, numa determinada época da história. E o conde foi transferido para lá. E por que ele foi transferido para lá? A esposa dele tentou até interceder junto do mordomo, mas o mordomo nem ouvia a condessa. Falou: não, nós vamos transferir ele para lá porque lá ele vai ter mais cuidados. E transferiu ele para a abadia. E na abadia ele começou a ser cuidado, tentando de todas as formas. Porém, nessa mesma abadia é onde foi prisionado o Ricardo, o agressor dele, né? Os dois estavam lá, né? Só que o Ricardo estava preso, né? E o Conde estava sendo tratado lá. E o Conde foi melhorando, né? Com todo o medicamento que ele tinha na época, precário, mas funcionando, foi indo. E por que ele não desencarnou? Né? A gente fala assim, poxa, recebeu a punhalada e não desencarnou, porque ele tinha que passar por algumas coisas ainda, né? A gente só desencarna quando chega o nosso momento, mesmo que a gente não seja uma pessoa boa, né? Por quê? Porque às vezes é mais tentativa, às vezes o plano espiritual vai dando pra gente, olha, você precisa tentar ainda um pouquinho, né? Vamos lá. E ele não desencarnou, né? Ele foi melhorando. E nessa melhora, com o Ricardo agressor lá, ele quis saber do agressor. O prior da abadia falou assim: olha, não sei se você já sabe, né? Mas a tua esposa e a tua filha fugiram. Sancler, antes da gente continuar o capítulo, eu quero fazer algumas reflexões para quem nos acompanha em relação a essa primeira parte do capítulo, antes do conde ir para a abadia, né? Porque depois começa uma sequência aí de muitas maldades. Então, nessa primeira fase, nós temos aí um personagem, que é o nosso conde Giscard, nascendo ferino e arguto, como já era de sua personalidade, né? E ele causa desconforto e repulsa com muitas piadas infames que ele faz, né? O capítulo conta que ele age dessa forma, né? E é exaltado pelo pai. Ao invés de ser repreendido, é exaltado pelo pai. E estimula esse comportamento do Eustáquio. Então, aí vale uma reflexão para os pais estarem sempre assim, atentos à educação que dão aos filhos, ao comportamento dos filhos, estimulando bons pensamentos, valores morais. Depois, você comenta que o Giscard, quando o pai dele morre, o Duque, ele recusa o título de Duque, que ele fala que Duque só tinha um, que era o pai dele, né? Com isso, ele demonstra uma aparente humildade, né? A gente sabe que, no fundo, o que o conde, o Giscard, queria era ser reconhecido perante a sociedade francesa. E aí, na sequência, vem um casamento de aparências. O nosso conde Giscard, o nosso Eustáquio, continua com vícios, com ambição, com manipulação. E o que isso demonstra? Que ele continua, o espírito de Eustáquio continua refratário aos tratamentos espirituais ministrados pela colônia Alvorada Nova. Quando ele é resgatado por mensageiros de Alvorada Nova, quando ele desencarna como Pietro, em Cosenza. Ele é remetido para Alvorada Nova e colocado imediatamente em tratamento de urgência. Não falam quais são os tratamentos de urgência, mas nós sabemos que, seja qual for, foram emanados fluidos salutares para ele. Porém, ele se mantinha refratário a esses fluidos, né? Ele não absorveu. E o que a gente pode fazer como paralelo aqui com o nosso mundo encarnado? Quando as pessoas vão aos centros espíritas buscar ajuda, né, Sancler? Então, as pessoas às vezes estão depressivas, tristes, ou estão com algum problema de saúde. Aí elas vão até os centros espíritas, pedem algum tratamento, né? O centro
ministra esse tratamento, seja qual for, fluidoterapia, passe, desobsessão, palestras, enfim, seja qual for. E aí a pessoa fala, não adiantou nada. Não é que não adiantou nada. A pessoa, ela não fez a reforma íntima, ela continua refratária a qualquer tratamento bendito ministrado pelo Centro Espírita. A última reflexão em relação a essa vingança que você comentou do capitão Ricardo em relação ao Conde Giscard. Né? Ele quis se vingar com as próprias mãos em relação ao fato de que o Giscard teve um relacionamento sexual com a sua futura esposa, né, na noite do casamento, né, antes da cerimônia. E aí eu gostaria de lembrar um livro muito interessante, Sancler, do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, psicografado pelo José Carlos de Luca. Então, nesse livro, tem uma lição, que inclusive eu deixei lá no Instagram do Estudando Livros Espíritas, viu, Sancler, que é só as pessoas irem lá no Instagram, é @Estudando Livros Espíritas, é o mesmo título do YouTube. Então, que é a lição 88, que eu vou ler rapidamente aqui para quem nos acompanha, né? E fala muito sobre a lei de causa e efeito e da importância da gente deixar a justiça divina agir, e não nós agirmos, né? Como fez o Ricardo, né? Se vingando, dizendo... Inclusive, você mencionou em vários momentos que ele falou, né? Eu vou fazer essa justiça, eu vou me vingar e etc. Então, vamos para a leitura. Chama Guardemos a Espada. Olha, tem até uma relação aí com a espada do Ricardo, né? Então, muitos irmãos encarnam e desencarnam, presos a lamentáveis processos de ódio e vingança que se perpetuam há séculos. Ontem sofreram injustiças e hoje se arvoram injusticeiros, praticando outras iniquidades contra seus algozes, que por sua vez esperarão o momento oportuno para a vindicta, num processo perverso e cada vez mais agressivo, dando curso a verdadeiras calamidades que se instalam no seio de muitas famílias e que se alastram pelos séculos. É preciso que alguém interrompa o ciclo de ódio e desamor através do perdão, como você mesmo colocou, né, Sancler? Em vários slides que você trouxe, lições importantíssimas sobre o perdão. O Dr. Bezerra aqui também nos alerta. Então, ninguém que se arvore injusticeiro, como foi o caso do Ricardo, pois todo aquele que ferir pela espada também será ferido, como advertiu o nosso mestre Jesus. Deixemos que a justiça cósmica atue em relação aos nossos adversários. Não queiramos nos transformar em juízes, pois a mesma lei que aplicarmos aos outros também será aplicada a nós mesmos. E convenhamos, nossas ideias de justiça ainda são repletas de vingança e brutalidade. E nosso passado espiritual também está cheio de dívidas que precisam ser acertadas. Guardemos a espada, perdoemos incessantemente, apliquemos aos outros a misericórdia que esperamos para nós. Com isso, Sancler, eu tenho... você conhece a Malu, sim, que é uma palestrante maravilhosa, e ela vai estar aqui no Eustáquio também. Ela fez uma palestra sobre perdão e ela fala quando temos algumas reportagens, né, de crimes, né, e aí vão entrevistar a família e os familiares dizem, quero justiça, né, que ele quer que o criminoso seja preso e fique eternamente na prisão. Na realidade, a pessoa não quer justiça, a pessoa quer a vingança. Né? Quando ela dá essa fala. Né? Então, nós até entendemos, porque provavelmente está num momento difícil, mas que isso sirva de lição, para que a gente possa aprender, então, a deixar que a justiça divina se encarregue aí dos próximos passos que aquela pessoa que cometeu algum erro, né, que não seja nessa vida, mas, enfim, numa outra vida. É difícil ainda para a gente? É difícil. Porque quando você pega, assim, alguém que agride, vamos pegar os casos mais drásticos, agrediu ou abusou de seu filho, sua filha, né?
o primeiro ímpeto, né, é querer fazer a vingança, é querer agredir, é querer ir atrás, né? Enfim, é natural nosso. Por mais que a gente estude, e isso eu aprendi também com esse meu professor de mediunidade, ele falava o seguinte: eu não sei qual seria a minha reação se alguém fizesse mal para minha filha. Uhum. Eu pego as palavras dele para mim, também não sei. Né? Se hoje, com todo o conhecimento que a gente já tem, graças a Deus, uma fechada no trânsito, a gente já perde as estribeiras, imagina algo pior. Mas, de novo, isso é treino, é treinando, é treinando, é treinando perdoar, porque todos os bons espíritos falam isso para a gente. Temos que aprender a perdoar, né? É isso mesmo. E pegando um pouquinho da sua reflexão que você colocou, né, que o Eustáquio estava refratário, eu lembrei de Jesus, porque Jesus falava assim: vá, tua fé te curou. Então, a pessoa tem que ter fé, a pessoa tem que ter esse ímpeto de querer se curar. Mas Jesus não punha um ponto final, ele não fala assim, vá, tua fé te curou. Ele punha uma vírgula, né? Ele fala assim, vá, tua fé te curou, não peques mais. Porque a gente acha que é só vá que tua fé te curou, 10 leprosos que ele curou lá no leprosário da época, um ficou curado. Porque todos os outros voltaram a ter as mesmas atitudes. Só um que se mudou, que fez a própria reforma íntima, independente do nome que a gente dê, né? Então, a gente tem que receber do plano espiritual, mas a gente tem que estar aberto, a gente tem que fazer a nossa mudança. Não adianta nada a gente continuar repetindo os mesmos atos. Né? Não adianta, é bem por aí. O conde, ele já está na abadia, sendo tratado, né? E a condessa e sua filha Carolina estão ainda no castelo deles. Só que a filha não concorda com as atitudes do pai, né? E sugere para a mãe: mãe, você sabe como que as coisas são aqui? Ele te trai, né? Tudo isso que está acontecendo, de certa forma, a culpa é dele mesmo. A própria filha coloca essa questão para a mãe, né? Vamos sair daqui. Falar, mas se a gente fugir daqui, seu pai vai encontrar a gente em qualquer lugar, né? Ele vai mandar buscar a gente. Ele falou, não, você tem parentes na Itália. A gente sai daqui, foge, né? E fica lá na Itália, né? Aí a mãe faz aquela reflexão, fala, filha, você tem razão, né? Porque tudo que eu já venho passando aqui, né? E vou continuar tendo essa vida, né? Que adianta ter dinheiro, ter pompa e não ter essa felicidade, não ter essa paz? Você vê, a filha, né, aconselhando a mãe das atitudes do pai. E ela toma essa decisão. Ela fala, não, filha, então vamos sair sim, porque aqui nem o mordomo, né, que é o Gorote, me ouve. Ninguém me ouve nessa casa. Então vamos fugir. Aí elas fazem as malas pela madrugada, põe numa charrete, né, uma carruagenzinha, que era o meio de transporte da época, vem umas duas serviçais junto para acompanhar lá na viagem, e elas fogem, fogem rumo à Itália, no meio da madrugada sem ninguém saber. E nisso, o conde está lá na abadia sendo tratado, o monge diz para ele, olha, sua família fugiu, não tem mais ninguém aqui, tá? Ele, o primeiro ímpeto foi de raiva, né? De querer falar assim, não, vou atrás delas, por que fizeram isso? Mas acho que a ganância dele, a vingança é tão grande que ele deixa esse assunto na mente dele um pouquinho de lado e vai procurar o Ricardo, porque o prior da abadia, o monge principal da abadia, fala: ó, o teu agressor está aqui, está lá na roda dos prazeres. Então ele fala: então eu vou lá visitá-lo. E aí, Sancler, antes de você continuar, queria fazer mais uma reflexão. Nós tivemos aí uma completa desintegração da família. Considerando que a vida é eterna, então, ora nós estamos encarnados, ora desencarnados. Quais as implicações para o nosso futuro dessa desintegração familiar? Já que a família é a primeira escola onde nós temos que nos reeducar. Então, fica a reflexão aí também das pessoas. E isso daí é que lá, uma hora vão se juntar novamente. O resgate tem que vir, né? Exatamente. De uma forma ou de outra, sendo pai, mãe, filho, trocando, né, os lados, mas o plano espiritual trabalha de uma forma assim fantástica
né, nos juntando novamente. Eu acho que foi Bezerra que já comentou, você quer permanecer com alguém, odeie. Porque se você odiar alguém, você vai ficar muito tempo com essa pessoa. É verdade. Quer se livrar dessa pessoa, ame, porque o amor liberta. Então a gente acha que num relacionamento, né, você vai assim, agredir, não sei o quê, parará, porque na próxima encarnação você está livre. Não, não. Ao contrário, ame. Quando você ama, você liberta. O amor liberta. A raiva, a culpa, a vingança aproxima, atrai. Isso ele falou uma vez, eu acho fantástico essa fala dele, né? O amor Realmente. liberta, em todos os jeitos, de todas as formas o amor liberta. Ao passo que o sentimento contrário aprisiona, né? Aprisiona, prende a gente. O Conde vai visitar o Ricardo, que está lá na masmorra. A melhora dele, ele ainda não estava totalmente bem, né? Mas ele falou, eu vou lá ver. O Conde desce as escadarias, vai ao encontro do capitão Ricardo, e ele fala, seu atrevido e sanguinolento, como se sente agora na roda dos prazeres? O que é essa roda dos prazeres? E acreditem, gente, isso existiu mesmo. Dentro de abadias, fora de abadias, em castelos, tá? É uma roda, se vocês conseguirem olhar nessa fotozinha, nesse draft, a pessoa era presa pelas mãos, né, num ponto fixo, e os pés presos numa roda. E você ia girando aquela roda e travando, esticando todos os seus membros. Então, todos os seus ossos e os músculos iam sendo esticados até o rompimento total e aquela morte bem lenta, né? Isso era a roda dos prazeres, para poder fazer a pessoa pagar pelo pecado que ela cometeu, que nem foi culpa dele, neste caso do Ricardo. A culpa do Ricardo foi a vingança, ocasionada pelo próprio Conde, mas ele foi colocado. E aí, o que o capitão Ricardo fala? Acredito sim que eu devo morrer. Não pelo mal que fiz tentando te matar, mas sim por não conseguir. Mas um Von Builder irá terminar o que eu não consegui. Então, ele ainda coloca essa lenha na fogueira, vamos chamar assim, para o Conde, que ele não se arrepende do que ele fez. Ele se arrepende de não ter conseguido o intuito que era matá-lo. E que alguém da família ainda vai procurar. E essa frase dele, que alguém vai procurar ele ainda, porque vai descobrir que ele morreu, que mataram, ele foi assassinado, isso vão descobrir, ele não vai voltar para casa. Algum outro vai vir. E isso fica gravado na cabeça do Conde de Guiscard. Né? Ele falou, bom, se alguém vai me procurar, o que eu devo fazer? Foi aí que ele começa a fazer toda a artimanha dele dentro da abadia dos beneditinos para continuar no poder. Então ele convence o prior da abadia a continuar no cargo dele, que é o monge. Fala assim, ó, ele se consagra monge. Mas como que ele se consagra monge? Né? Ele chega para o monge e fala assim, ó, eu vou ter o seu cargo. O monge fala, não, como assim? Fala, olha o tanto de dinheiro que eu já coloquei nessa abadia para vir para cá. E eu posso colocar muito mais dinheiro aqui. Só que você vai continuar com a tua aparência. Você vai continuar sendo mandante, mas quem vai dar as ordens sou eu. Eu vou falar para você o que você tem que fazer. E nós vamos expandir muito mais o nosso patrimônio. Olha, era uma abadia e ele está pensando em expandir o patrimônio. Então, ele conversa com esse monge e ele troca de nome. Ele não é mais o conde, né? Ele se torna o Victorius. Por que isso? Porque perante a sociedade era para que eles pensassem, bom, poxa, ele virou monge, então ele está se regenerando. E não era nada disso. Ele não queria estar fora da abadia porque ele podia correr risco de morrer de novo, ser assassinado de novo. Dentro da abadia ele está protegido. Dentro da abadia ele continuaria com a ganância, continuaria com o poder, porque ele estaria mandando na abadia inteira, mesmo o pessoal não sabendo. E quem ele coloca para tomar conta dos negócios dele no castelo? O seu mordomo, Gorote, que já é amigo dele de outras encarnações, é comparsa, né? Vamos falar assim, de outras encarnações. Então, ele começa a fazer toda a trama, né, dentro da abadia. Então,
É como se usasse a religião, que era um intuito dele lá atrás, para poder usar a religião para poder conquistar. E ele começa com isso. Ele consegue aumentar muito a sua riqueza material, que foi idealizado lá por Eustáquio, lá atrás. Nós vamos continuar com essa ascensão material de poder, de ganância, de poder. É importantíssimo que as pessoas se atentem que, finalmente, o Eustáquio ele consegue implementar aquilo que ele tinha planejado na erraticidade. Lá no capítulo 6, chamado Cisão nas Zonas Trevosas. Então, nesse capítulo, para quem não lembra, e eu passo aqui a recomendação de que volte e assista, e quem já assistiu, assistir de novo, porque é importantíssimo. É muito bom. Tem uma ruptura da organização trevosa em que o Eustáquio participava, junto com o capitão Tergot. Então, esses dois líderes discordam com relação à questão da influenciação. E aí eles se dividem. Então, o capitão Tergot, ele forma uma organização que futuramente vai influenciar a Ordem dos Templários. Ela atuou principalmente no Oriente Médio, com sede em Jerusalém, se expandiu por alguns países da Europa, como França, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália. E o Eustáquio, ele vai influenciar a Ordem dos Beneditinos, França. Eu não costumo fazer isso, os capítulos do Eustáquio nós gravamos, então, às vezes, se eu comunicar algo que aconteceu na atualidade, capaz de ficar fora de contexto, porque a gente não sabe quando a pessoa vai assistir, já que são capítulos gravados, mas eu acho que hoje é um dia emblemático, né? Nós estamos gravando um dia após as instalações nucleares do Irã terem sido bombardeadas pelos Estados Unidos. Então, novamente, nós temos aí o Oriente Médio em conflito. E eu não posso deixar de fazer essa ligação com essa questão da influenciação do Eustáquio e do capitão Tergot, né, dessa ordem trevosa. Então, vale a reflexão, né? Será que o Oriente Médio hoje continua sendo influenciado por algum grupo de espíritos? Então, essa reflexão eu acho importante, por isso que eu, como jornalista, não poderia deixar de colocar essa informação aqui dentro da nossa gravação. Sem dúvida. E eu também gostaria, Sancler, de ler o discurso do Eustáquio, quando ele estava lá na Zona Trevosa, e que ele fez todo esse planejamento de influenciação. Esse discurso foi antes dele romper com o capitão Tergot. Meus companheiros, convoquei-os à minha presença neste dia histórico para dar-lhes parâmetros de uma nova ordem que pretendo formar. Abandonemos os tradicionais métodos de influenciação aos encarnados e adotaremos outros, infalíveis e inteligentes, que nos trarão um aumento considerável de adeptos por todo o mundo. Nossa atuação concentrar-se-á na organização religiosa dos monges beneditinos. Muitos destes sacerdotes vivem em constante desvio de conduta, facilitando-nos, portanto, o assédio e a dominação. Estabelecidos os laços de subjugação, conseguiremos trazer outros seres para o nosso antro, através do convencimento e da ardilosa promessa de salvação de suas almas. Deixaremos de lado as guerras de conquista e não necessitaremos investir em batalhas sangrentas para conseguirmos atingir patamares dignos da desgraça da humanidade. Esta é a nova ordem, meus irmãos. Na aparência da simplicidade, na ausência das armas e sob o manto sacerdotal, estará uma organização poderosa, capaz de dominar reis e governantes, influenciar nobres e membros do clero, enfim, deter o poderio econômico e religioso do planeta. Assediar militares, cultivando as guerras, já se tornou cansativo e não tão eficiente. A conquista de novos espaços reclama uma ordem mais eficaz e menos trabalhosa. Onde estiver o fingimento, a perfídia, o orgulho, a riqueza, a traição, a ambição sem limites, lá estaremos, erguendo nossas bases. Descobri agora uma abadia dos beneditinos onde poderemos iniciar nossas atividades.
Nesse local, algum de seus integrantes praticam a magia negra, chamando-nos das zonas trevosas para dar-lhes assistência. Não nos furtaremos a ajudá-los, estabelecendo fiéis discípulos no plano material. Ampliaremos rapidamente a nossa influência por outras abadias. E, quem sabe, por outros centros religiosos e políticos. Então, Saint-Clair, esse discurso de Eustáquio, por isso que eu quis ler. Eu acho que é extremamente importante para a gente definir as atitudes dele agora daqui por diante, que você vai nos contar, e também fazer essa reflexão sobre o que está acontecendo. O capitão Ricardo tentou assassiná-lo. Até onde esses espíritos ligados a Eustáquio não planejaram isso para ele mesmo? Porque como é que ele iria estar dentro de uma abadia? Por conta própria, ele não ia estar lá dentro. Uhum. Ele, como conde, para que eu vou permanecer dentro de uma abadia? Tenho meu poder aqui. Então, até onde, vamos chamar assim, esses espíritos trevosos, não é um termo adequado, mas vamos colocar assim, fica mais fácil de entender. Até onde esses espíritos trevosos, ligados ao Eustáquio, não planejaram o próprio assassinato dele, mas que ele não morresse, ele fosse agredido, mas não ia morrer. Ó, vamos controlar aí a força, influenciar o Ricardo no tipo de espada, sei lá como que eles fizeram, aí tá longe da gente ter esse entendimento, para que ele possa ser conduzido para a abadia para conseguir cumprir aquilo que ele falou que ele ia fazer no plano espiritual. Exato. Até onde vai essas artimanhas no plano espiritual, a gente não sabe, né? Tem isso? Tem, porque a gente acha que é só vingança. Não, às vezes foi tudo planejado pelos comparsas dele para poder levar ele para a abadia, né? Para estar lá dentro, porque já era a intenção dele estar dentro da abadia. Sim. É isso que ele queria. Como? Ó, tenta daqui, tenta dali, não dá. Gente, vamos simular um assassinato, aí a gente leva ele para a abadia. Olha como a trama acontece. É algo que está fora da nosso entendimento, essa trama espiritual. Tudo que é de ruim, vamos chamar assim, porque a gente sabe que o mal não existe. O que existe é uma ausência do bem, né? Mas vamos colocar o mal que é mais fácil de entender. Como é que o mal consegue trabalhar para que tudo aquilo que foi planejado aconteça da mesma forma que como o bem trabalha para as coisas acontecerem, os dois lados trabalham. Isso é um conflito, né? Toda vez que a gente acende uma luzinha nas trevas, as trevas querem apagar essa luz. Né? Exato. Sempre assim. E foi o meio que o Eustáquio, como conde de Guiscard, foi para a abadia. E lá ele começa tudo aquilo que ele planejou dentro da religião. E vamos pegar a tua fala, dentro da religião, o quanto isso não está difundido hoje, a gente não sabe. Seja a religião que for, não estamos colocando aqui nomes de religião, o quanto isso está difundido. Por isso que é aquela frase de Jesus, orai e vigiai. Vigiai mais do que orai, a gente precisa vigiar muito. Mas vigiar o quê? As nossas atitudes. A gente tem que vigiar muito. Hoje, a gente comete algum erro, e se a gente tem a consciência de que cometeu esse erro, já é um ponto importante. Porque quando a gente está na ignorância e vai cometendo erro, a gente acha que está tudo certo. Mas o vigiar e orar é vigiar mais. Vigie teus atos, tuas atitudes. Que é o que aconteceu. O Eustáquio foi, com tudo que ele planejou, ele conseguiu fazer o planejamento dele, estar dentro da abadia. O que a gente está vendo do Eustáquio? Quanto tempo demorou esse planejamento? Ele cumpriu esse planejamento dele, que ele fez lá atrás, e cada vez mais ele angariando débitos para ele. E a gente vai ver ao longo da história dele, por que chama 15 séculos, para poder resgatar aquilo que a gente está fazendo por nós mesmos. E ele conseguiu o intuito dele, ele entrou dentro da religião, que é o intuito dele, né? E isso vem vindo. Vai saber até quando vai, né? Você fez o comentário aí do bombardeio. Quanto
que esses espíritos ainda, e quantos ainda de nós estamos arregados ao mal, influenciam essas pessoas do poder, essas pessoas de exército, essas pessoas que têm o poder de fazer guerra. Porque toda vez que a gente acende uma luzinha nas trevas, para o bem, as trevas querem apagar. Toda vez que você quer evoluir o planeta, porque se o planeta vai evoluindo moralmente e espiritualmente, as trevas vai diminuindo. Isso está acontecendo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma está acontecendo. A gente até acha que está acontecendo devagar demais, mas não. O plano espiritual superior está trabalhando muito, mas ainda tem resquício. Ainda somos um planeta de prova e expiação. E o Eustáquio consegue esse intuito dele. Ele consegue estar lá dentro, né? Indo já para os nossos finalmente, a nossa conclusão é: a vingança, ela é um ciclo vicioso. Nós já comentamos em vários momentos aqui sobre esse ciclo vicioso, mas é um ciclo que deve ser rompido. Essa acho que é a grande mensagem. Como a gente rompe esse ciclo? É o que você comentou da fala do Dr. Bezerra. Depende de nós. Uma das partes tem que quebrar esse ciclo. E quando uma das partes consegue quebrar esse ciclo, está exercitando os ensinamentos do Cristo de perdão e amor. E depende de nós. A vingança não leva a nada. A vingança é um ciclo vicioso que tem que se tornar um ciclo virtuoso. Quando a gente transforma isso de vicioso para virtuoso, é um passo que a gente está dando. Então, que a gente aprenda com essa história do Eustáquio, do Conde e tudo que ainda vem pela frente, como da história dele, como uma reflexão para a nossa vida, nos melhorar. Acho que o intuito principal que o Eustáquio coloca nesse livro, a gente fica até emocionado, a gente tem que nos melhorar, porque tudo que a gente faz vai voltar para a gente, né? A gente precisa levar 15 séculos, 17 reencarnação para ter um lampejo? Não, não precisa disso. Mas quantos de nós estamos há 16, 17, 20 séculos para agora ter esse lampejo de falar temos que melhorar? Às vezes a gente está numa escadinha muito mais atrás do que ele. E ele nos dando essa oportunidade de conhecer como foi, né, como é a vida dele. Estamos dizendo que como é, né? Porque somos espíritos imortais. Então, eles nos dando a oportunidade de ver como tudo que ele passou, tudo que ele fez de ruim para os outros, para um momento conseguir, né? Depois de 15 séculos, começar. E a gente vai ver nos próximos capítulos aí, né? Mas tem muita coisa pela frente. O aprendizado que o Eustáquio está nos dando é assim, a gente só tem gratidão a ele. Só tem gratidão. Exatamente. E as minhas reflexões, Sancler, eu gostaria de deixar algumas perguntas do conflito entre o Giscard e o Ricardo, que quis fazer a justiça com as próprias mãos. O que realmente é honra? Né? Onde reside a verdadeira força? Como você muito bem colocou, ela reside no perdão, na caridade. Falando da ascensão do Eustáquio, do nosso conde Giscard, como monge victorious, né? O poder corrompe ou apenas revela a essência de um indivíduo? Né? Nós sabemos que mesmo ambientada no século VIII, essa história continua muito atual, porque hoje nós temos uma contínua busca por status, manipulação, traições, consequências de ações impensadas, elas são universais. Vale a reflexão de cada um de vocês que nos acompanham. E, como eu disse, é um capítulo que eu vejo como um divisor de águas e que catapultou o Eustáquio para uma realidade de reencarnações agora em que ele vai ter que se redimir muito, né, para poder evoluir espiritualmente. Abraham Lincoln, todo ser humano pode suportar qualquer adversidade, mas se você quiser pôr à prova o caráter desse ser humano, dele poder. Você vê, Abraham Lincoln não falou dele dinheiro, porque eu já trabalhei também como voluntário em organizações sem fins lucrativos, ninguém recebia nada, tinha classe social de todo jeito, mas tinha o coordenador. E aí você deu poder. Aí as coisas já não funcionam. Então, o poder corrompe mais
do que o dinheiro, mas muito mais do que o dinheiro, né? É bem por aí, né? Tá ótimo. Bom, muito obrigada, Sancler, pela sua exposição e nós vamos aguardar aí todos no capítulo 13. Eu que agradeço aí, Júlia, a oportunidade. Sempre que a gente está falando aí de um espírito que nem o Eustáquio, que nos dá a oportunidade de conhecer como funcionam nossas reencarnações, oportunidade de falar do Divino Mestre Jesus assim, é fantástico. Sem contar de Emmanuel, de André Luiz, todos esses espíritos benevolentes que só nos auxiliam, mas a gente tem que estar aberto para receber esse auxílio, né? É verdade, com É isso certeza. aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu vejo vocês no capítulo 13.